Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida dê. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por Bom dia! Queremos dar a você, querido irmão da Associação Maranhense, que está espalhado nesse território, que vem acompanhando essa jornada de 21 dias, hoje o 15º dia, para a nossa alegria, para a nossa felicidade e para a honra e glória de Jesus. Queremos mandar um abraço aí para todas as regiões que compõem aí, ou todos os distritos que compõem ou que fazem parte da Associação Maranhense. Os irmãos aí da Baixada, eu posso citar aí Pinheiro, Cururupu, Mirizal, uma bênção aí vocês. Citar também aí Monção, Viana, Penalva, aí Vitória do Mearim, o pastor Edinaldo, né? É só Vitória. Nós queremos também aí falar aos amados aí de Miranda do Norte, aí de Cantanhede, e vamos a Caxias, Peritoró, Timon. Que bênção termos todos vocês, membros da Associação Maranhense, nessa jornada. Deus seja louvado por sua presença. Depois de cantarmos essa poderosa música, vamos então curvar a nossa fronte e vamos fazer uma oração para a glória do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós louvamos o Teu santo nome
pelo teu cuidado, pelo teu amor e por tantas bênçãos inumeráveis que temos desfrutado ao longo desses 15 dias de jornada espiritual. Pai querido, que o estudo deste livro ele continue sendo uma bênção para a vida de todos nós. E, ó Senhor, de maneira muito especial, que Tu possas prover cura, restauração, transformação do nosso caráter, tornando a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Permita que nesta manhã fales ao nosso coração, nós te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, amados, o tema de hoje é um tema muito importante, como todos os demais. Nós queremos agradecer a participação de cada pregador, de cada pessoa, de cada pastor que veio aqui trazendo um tema. E o tema de hoje é interpretando o tempo em que vivemos. O Espírito de Profecia, o Assim diz o Senhor, nos diz o seguinte: as portas abertas pela providência devem ser logo discernidas e diligentemente aproveitadas. O que esse texto quer dizer que está aí no livro, para mim e para você? É que Deus é um Deus de oportunidades. E a despeito das situações críticas, das dificuldades, Deus espera que nós entendamos e interpretamos corretamente o tempo em que estamos vivendo. Charles Spurgeon diz que neste tempo em que eu e você estamos vivendo, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quer dizer, o tempo vai dizer se eu sou um missionário ou se eu sou um impostor. É interessante que o livro ele nos diz que o escritor Richard Dawkins é um conhecido biólogo evolucionista que tem produzido uma série de livros, artigos e vídeos defendendo o ateísmo. E ele criou, no site de uma fundação que leva o seu nome, uma campanha chamada de Desafio da Blasfêmia. Esse desafio recompensa os participantes por demonstrarem, mediante vídeos postados no YouTube, que não acreditam em Deus. Um grupo chamado Esquadrão Resposta Racional investiu cerca de $25 mil nessa campanha para encorajar os jovens a renunciar publicamente à sua crença em Deus. Imagino que a maioria dos participantes desse desafio não faça a ideia do que significa blasfemar. Na verdade, na concepção bíblica, blasfêmia consiste em palavras ou condutas injuriosas à honra e à santidade de Deus. A Bíblia, ela associa a blasfêmia ao pecado imperdoável. E aí o texto sagrado de Marcos capítulo 3, versículo 25 nos diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. É interessante que o capítulo 5 do livro de Daniel, o qual nós temos dedicado cada manhã tempo para estudar tudo que o pastor Josanã escreveu, é dedicado à história de um homem chamado Belsazar, o qual cometeu o pecado da blasfêmia. Belsazar, ele não era o sucessor imediato de Nabucodonosor. Era, na verdade, o corregente do império. Seu pai, Nabonido, era o rei. Os eventos do capítulo 5 aconteceram na última noite do Império Babilônico, em cerca de 539 a.C. Naquele dia, o exército medo-persa tomou Babilônia. Mesmo com a cidade cercada, o rei decidiu oferecer um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles.
é citado esse texto, ou essa história em Daniel 5, versículo 1. A Bíblia diz que enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres concubinas do rei os usassem para beber. Isso está relatado também em Daniel 5, verso 2. O que precisamos entender, amados? Precisamos entender que uma coisa sobre a atitude do rei Belsazar. Ele não pediu que os cálices sagrados fossem trazidos porque olhou para os lados na festa e não encontrou um copo disponível para beber com os seus convidados. Naquele tempo, a verdade é que eles acreditavam que as guerras eram travadas entre os deuses e não entre cidades ou nações. Quando uma cidade era derrotada, eles imaginavam que o Deus daquela cidade havia sido derrotado. Por isso, quando a batalha terminava, o exército vitorioso ia ao templo da cidade conquistada, tomava as imagens de escultura, as amarrava e levava com a população conquistada para a cidade vitoriosa. As pessoas eram transformadas em escravos e as imagens dos deuses derrotados eram levados para o templo do Deus vitorioso. Um exemplo disso está descrito quando nós abrimos a palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 5, que descreve o fato de os filisteus levarem a Arca da Aliança para o templo do deus Dagom. Quando Nabucodonosor ele invadiu o templo de Jerusalém, procurou uma imagem de escultura que representasse o Deus de Israel para levar com os exilados para a Babilônia. Como o povo de Deus não adorava imagens, os invasores decidiram levar os objetos sagrados usados no ritual do santuário. No começo de seu livro, Daniel nos informa que Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso está descrito em Daniel capítulo 1, verso 2. Quando Belsazar mandou trazer esses objetos sagrados para serem usados na festa que estava realizando, provavelmente ele estava declarando que, assim como os deuses de Babilônia foram capazes de derrotar o Deus de Israel havia mais de 50 anos, eles também seriam capazes de derrotar os deuses dos Medo-Persas, que estavam fora dos muros da cidade. Em Daniel capítulo 5, versículo 22, somos informados de que Belsazar conhecia bem a seguinte declaração de Nabucodonosor sobre o Deus de Israel. E nós encontramos essa declaração, essa descrição bíblica em Daniel capítulo 5, versículo 21. Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Provavelmente, ele conhecia essas outras declarações. Olha só o que diz Daniel capítulo 2, versículo 47. Certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Portanto, faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam reduzidas às ruínas. Isso está descrito em Daniel, capítulo 3, versículo 29. Todas essas declarações que estão aqui contidas no capítulo 5
e também no capítulo 3, capítulo 2, elas descrevem como Nabucodonosor e Belsazar conheciam verdades a respeito desse Deus. Mesmo assim, o rei decidiu blasfemar contra Deus, usando os objetos sagrados para tentar depreciar o verdadeiro Deus. Então Deus decidiu, em sua soberania, ensinar uma lição ao rei e a todas as outras pessoas que estavam presentes na festa. E a Bíblia nos diz o seguinte, é importante nós examinarmos esse texto. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Daniel, capítulo 5, versículos 4 e 6. Queridos, amados, como percebemos, o desespero do rei o levou a chamar encantadores, feiticeiros, os sábios do reino para fazerem duas coisas: ler e interpretar o que estava ali escrito ou descrito na parede. Essas palavras são importantes na compreensão dessa história. O rei não queria apenas que eles lessem, pois aquelas palavras elas estavam escritas em aramaico, que era uma língua internacional no tempo de Daniel, como é hoje o inglês, o espanhol. São línguas o mandarim, que são usadas aí em todas as partes do mundo para negócios. O doutor, professor de teologia, Schwantz, ele comenta o seguinte sobre as palavras na parede. Tanto quanto possamos julgar, não havia nada particularmente misterioso quanto a escrita em si ou o significado das palavras. Aparentemente, qualquer um familiarizado com a escrita e o vocabulário aramaicos poderia ter lido as palavras. O problema consistia em descobrir o significado destas palavras naquela conjuntura, que era uma conjuntura histórica e particular. De origem sobrenatural, elas exigiam uma sabedoria mais do que a humana para acertar seu significado fundamental. As palavras escritas eram as seguintes: mene é um particípio do verbo numerar ou contar. Tekel é um particípio passivo do verbo pesado. Parsim é o plural da palavra aramaica peres e significa pedaços. A pergunta a ser respondida é: se as palavras poderiam ser lidas, por que o rei precisou do auxílio de Daniel? O texto bíblico diz que o rei explicou esse ponto ao profeta com as seguintes palavras. Olha o que diz a palavra de Deus. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Daniel capítulo 5, versículo 15. Em outras palavras, os sábios conseguiram ler, mas não conseguiram interpretar o que Deus havia escrito na parede. Para isso, Daniel havia sido chamado. Ele poderia interpretar o que os outros não conseguiam ler. Hoje vivemos uma realidade, queridos, semelhante. Queridos e amados irmãos,
O mundo olha para os acontecimentos como fome, desemprego, corrupção, violência, doenças, terremotos, vulcões e consegue ler que alguma coisa está para acontecer no planeta. Mas assim como Belsazar, o mundo observa esses acontecimentos com pavor e angústia. É por isso que Deus chama seus servos, chama a mim, chama a você, servas e servos, para interpretar o que o mundo não consegue ler. Este é o nosso chamado, queridos e amados irmãos, anunciar aquilo que o mundo vê com desespero é esperança para mim e para você. É isso que o pastor Josanã, ele, ao longo desses 21 dias, está descrevendo nesse livro com uma mensagem profética para todos nós. Todos os sinais que apavoram o mundo são, na verdade, anúncios de que nossa salvação está chegando. É aquilo que o grande cantor Nadson Portugal, ele diz: ouço os passos de um Deus que se aproxima. Amados, devemos anunciar que este mundo não irá acabar com uma pandemia, uma guerra mundial ou uma catástrofe natural, e sim com o glorioso retorno de Jesus. Amém? Talvez essa mensagem seja comum para você, mas para a maior parte da humanidade ela é desconhecida e fará diferença entre a vida e a morte. Todos os dias deveríamos sair de casa pedindo que Deus nos guie a pessoas com quem possamos compartilhar a verdade de que Jesus voltará para salvar aqueles que aceitarem a graça maravilhosa oferecida por Ele na cruz do Calvário. Ainda outra lição na história do rei Belsazar, que o livro, e que a Bíblia, e que aqui o livro traz para todos nós. Provavelmente, ele nunca havia dado ouvidos a Daniel antes, mas as circunstâncias do banquete o levaram a procurar um homem de Deus e a ouvir a interpretação profética dos acontecimentos daquele dia. Da mesma maneira, amados irmãos, o que está acontecendo no mundo está abrindo corações, abrindo mentes, que antes estavam endurecidos. É possível que você tenha um vizinho que antes zombava da sua crença e hoje ele necessite de alguém que mostre a ele que há paz disponível neste mundo a todos que desejam ter esta paz. Aquela sua amiga da faculdade, querida jovem, amada jovem, que não via lógica em sua fé, hoje pode estar precisando de uma oração e de uma palavra bíblica de conforto que a levem a entender que Deus está no controle da história. Não se engane, os difíceis acontecimentos dos últimos anos foram usados por Deus para abrir corações endurecidos, despertar necessidades em mentes que se achavam suficientes. Eu li de um pastor sul-africano que disse o seguinte: muitas vezes os tempos difíceis que estamos vivendo são os livros de lições de Deus. O pastor Josanã, ele conta aqui no seu livro que ele conheceu, alguns anos atrás, uma igreja que estava localizada em um bairro de alto padrão. E os membros daquela igreja, segundo ele conta aqui no livro, eles não viam uma possibilidade de levar a mensagem de salvação àquele lugar. As pessoas pareciam inacessíveis em suas casas luxuosas. Suas ações missionárias, como a distribuição do livro missionário ou a realização de feiras de saúde, eram sempre em bairros vizinhos, próximos à igreja, mas não aonde a igreja estava inserida naquela comunidade. Incomodados com essa situação,
Eles tiveram a ideia de entrar em contato, ligar para a TV Novo Tempo e perguntar se alguém nas ruas próximas à igreja estaria estudando a Bíblia por meio da escola bíblica. Isso parecia improvável, como aquelas pessoas que tinham centenas de canais de televisão à disposição iriam achar a Novo Tempo. Como? Para surpresa, em resposta à pergunta desses líderes dessa igreja, segundo conta o pastor Josanã no livro, para surpresa, descobriu-se mais de 150 pessoas nas proximidades da igreja que estavam recebendo estudos bíblicos da Novo Tempo. E eles ficaram emocionados ao perceber que Deus estava agindo em corações aparentemente inalcançáveis e que a verdade estava levando salvação a corações vazios dentro de mansões luxuosas. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e às vezes a gente já rotula e diz que essas pessoas não podem ser alcançadas. Às vezes nós achamos essas pessoas inacessíveis para o Evangelho, mas, assim como Daniel, precisamos estar dispostos a levar a verdade a todos aqueles a quem Deus nos der oportunidade. Neste momento, eu quero convidar a você a fazer uma oração e pedir a Deus que o use e me use a cada dia para levar a verdade a pessoas que estão desesperadas, desesperançadas, aflitas em relação ao futuro. Elas vivem sem esperança com respeito ao futuro, mas nós temos essa esperança. Peça a Deus para olhar a todos com quem você tiver contato, filhos, filhas de Deus que estão aí espalhados, aptos para a vida eterna. Eu oro para que essa realidade ela seja presente e viva e vivida por cada um de nós. Eu quero, nesse instante, orar pelos pedidos que estão aí no chat, os pedidos que estão sendo recebidos. Eu quero rogar a Deus que Ele nos dê essa graça de que as bênçãos dEle sejam uma resposta positiva, de acordo com a sua vontade, a esses pedidos. Vamos orar? Ó Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, por esta mensagem poderosa que encontramos registrada nesta literatura através do pastor Josanã Alves. Tu tens usado poderosamente o pastor Josanã. Que tu possas fortalecê-lo, conduzi-lo a cada dia, Senhor. De maneira especial, Senhor, nós suplicamos por esses pedidos, esses agradecimentos. Tu conheces a necessidade de cada pessoa, conheces as lutas, as experiências doces e amargas que nós vivenciamos nesta terra. Permita, Senhor, que estas petições, elas tenham de Ti uma resposta conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Nós oramos, nós agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós queremos convidar a você para que amanhã, aqui com o pastor Wellington Campos, nós possamos assistir aí ao 16º dia dessa jornada espiritual. Que Deus te abençoe e amanhã, não esqueça, às 5h30 da manhã estaremos juntos para a glória do Senhor Jesus e para a nossa edificação espiritual. Deus te abençoe.